A gente está entrando hoje, então, na penúltima narrativa, né? Penúltimo capítulo do Evangelho segundo Mateus. Na verdade, a gente vai ter várias narrativas ainda, mas nessa divisão de capítulos a gente entra no penúltimo. Meus irmãos, na semana passada, a narrativa anterior se encerrou com o fim também do primeiro julgamento de Jesus. Talvez você nunca tivesse se atentado para isso na sua leitura devocional, mas Jesus passa por mais de um julgamento até chegar ao cumprimento da sentença. Na semana passada a gente se debruçou então sobre esse primeiro julgamento, que se dá de madrugada, né? Um julgamento absolutamente injusto, marcado por um rito injusto, sendo julgado por pessoas injustas também. Então, do relato anterior para esse que a gente vai ver agora, tem um no meio, que é a negação de Pedro. Eu escolhi não falar sobre a negação de Pedro, porque há pouco tempo aqui na igreja eu preguei exatamente sobre esse texto. Salvo engano, não era no Evangelho de Mateus, mas ainda assim estava muito próximo. Então eu escolhi colocar no grupo depois esse recorte da negação de Pedro, para você ver em casa e a gente vir para hoje um próximo texto, tá bom? A gente tem agora então Jesus sozinho de verdade, irmãos. É claro que os seus discípulos o abandonaram, mas Pedro o segue de perto. Então, existe um momento em que Pedro ainda está com Jesus, mesmo que não ocupando a mesma cena no primeiro plano. Agora não. A madrugada foi vencida. A gente já está de manhã, Jesus está agora literalmente sozinho. E aí, você lembra comigo que Jesus passa por uma sessão de tortura, irmãos. E quando a gente fala de tortura, é literalmente tortura. Jesus foi literalmente torturado no sentido mais cru desse termo. Foi uma madrugada inteira em que ele é golpeado, dão tapas nele, cospem na cara de Jesus, e esse homem então está hoje de manhã desfigurado, sangrando, machucado, humilhado. Isso tudo por um sem fim de homens vis, homens maus. A narrativa então continua e é aqui que a gente volta a ler o texto. Mateus capítulo 27, versículo 1. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até o dia de hoje campo de sangue. E então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele ao quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Pai, obrigado, porque o Senhor nos presenteia de novo com a companhia uns dos outros. A gente pode estar junto, olhando para essa palavra, Deus, sabendo que o Teu Espírito é conosco, Pai. Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe do desejo que eu tenho de servir bem ao Senhor, e o Senhor sabe como eu preciso também do Teu auxílio, Senhor. O Senhor sabe que qualquer um que se aproxima para falar dessa palavra o faz em fraqueza, o faz em incompletude, o faz sem saber como fazer. Então, por favor, Deus, com esse pequeníssimo alimento que eu coloco nas Tuas mãos, multiplique e alimenta o Seu povo, para que Teu povo Te conheça, Pai, Te ame e viva contigo. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. A gente vai falar hoje, irmãos, sobre Judas. E talvez você nunca tenha tido essa experiência de olhar com um pouco mais de cuidado para esse relato. Mas justamente porque eu acho que a gente fala pouco sobre ele, é que eu acho que vale a pena a gente se demorar um pouco mais. O texto diz para nós que a gente está aqui no romper da manhã.
É curioso, né? Eu já disse para você, você viu junto comigo, que esses homens são preenchidos por uma covardia assim, que é difícil da gente ver. Eles vão até Jesus na madrugada, eles nunca prenderam Jesus à vista de todo o povo, eles esperam Jesus estar num ambiente recluso, alta madrugada, feriado acontecendo, para poder capturar o Senhor, e o julgamento todo é feito à noite. Toda aquela cena que a gente viu na semana passada acontece de madrugada, e esse momento que a gente está vendo aqui agora, já depois da negação de Pedro, a gente está na alvorada. O dia acabou de começar. Jesus, então, passou a madrugada com uma parte só dos principais. Se você estava aqui na semana passada, ou se você escutou depois, você percebeu junto comigo que o sinédrio judaico é composto por 71 autoridades. E além do sinédrio, a gente também tem sacerdotes e outras autoridades do povo, que compõem esse tribunal maior, que pode então proferir alguma sentença sobre alguém. Esse arranjo estava incompleto, irmãos. Eles começaram um tribunal faltando todo mundo. Não estava lá todas as autoridades competentes. E eu imagino que você entende qual é o problema disso, né? Na medida em que você tem 71 pessoas, espera-se que essa quantidade tão grande de pessoas dilua esse juízo que é feito. Então, na multidão de conselhos, você encontra a sabedoria. Se você tem uma parte reduzida, em tese, você está pervertendo a justiça, diminuindo a quantidade de pessoas pensando junto à questão. Então, quando Jesus é declarado culpado para a morte, nem todo mundo estava lá. Não é o caso de agora. Amanhã chegou e agora todo mundo está aqui. É isso que diz o texto para nós. Todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Agora a gente tem o sinédrio inteiro reunido. E é claro, irmãos, na medida em que agora todo mundo chega para deliberar junto, esses homens que chegam num segundo momento estão contaminados pela primeira palavra dos que estavam lá. Eles chegam e, em chegando, eles escutam. A gente já o investigou. Ele mesmo blasfemou aqui na nossa frente, a gente o jurou réu de morte. E agora todo mundo, então, concorda. Jesus já foi julgado, então. E a decisão já foi tomada. A gente precisa matar Jesus. Só que tem uma questão objetiva aqui agora. Tem um problema nesse texto. Jesus já foi julgado, está todo mundo junto. A sentença já foi pronunciada. E a sentença, num certo sentido, já começou, porque, você lembra comigo, Jesus já sofre uma série de agressões. Então, Oi? Não estou ouvindo. Por quê? Não é por causa disso. Os judeus já concordaram. Jesus já está sentenciado. Mas tem um problema ainda. E o que isso tem a ver? Oi? Eles podem julgar. O que eles não podem fazer? Eles não podem sentenciar, ou melhor, eles podem até sentenciar, mas eles não podem levar a cabo a sentença. Irmãos, os judeus não são autônomos. Os judeus estão dominados. Antigamente, eles tinham plena autonomia. Perceba, o código judaico do direito assim civil ou penal, como aqui é o caso, enquanto os judeus eram um povo livre, bastava o sinédrio decidir. Em o sinédrio decidindo, acabou a questão, passava-se a execução da pena. Só que eles não podem mais fazer isso, porque agora estão dominados pelos judeus, pelos romanos. E agora os judeus precisam do aval dos romanos para que a punição seja executada. Por isso que Jesus está sendo levado a diferentes pessoas. Talvez você nunca tivesse prestado atenção nesse detalhe. Mas os judeus já decidiram, a gente tem que matar, vamos matar. Mas eles não podem matar. Por isso que o texto diz para nós, eles o amarraram, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Pilatos é a autoridade competente. Ele é o romano. Ele agora pode dizer, sim, vocês vão matar, não, vocês não vão matar. A gente não vai ver isso hoje. Mas você lembra, assim, obviamente pela sua vivência, que ainda vai ter uma série de questões que os judeus vão precisar convencer os romanos a permitir matar Jesus. É o que está acontecendo aqui agora. Então, a questão que se desdobra para nós é muito objetiva. O julgamento já terminou. Jesus está, de fato, condenado. Só que a gente não sabe aqui exatamente, porque, perceba, acabou de começar o dia, certo? A gente está no romper da manhã.
a gente não sabe até que ponto esses eventos são públicos ou não. A gente não sabe se as pessoas sabem ou não sabem o que aconteceu. Muito provavelmente, quase ninguém sabe. Está recluso ainda ao Sinédrio. Só que uma pessoa já sabe o que aconteceu. Pelo menos uma. Judas. Uma coisa é certa, Jesus está caminhando para a morte. Isso é verdade. Só que Judas fica sabendo disso, irmãos. E aí, o texto, irmãos, é muito enxuto. Muito mesmo. Tanto que ele é debatido assim ao longo desses 2000 anos. A gente não tem certeza da intenção de Judas. Porque, note, por que Judas entregou Jesus à morte? Por que Judas traiu Jesus? Quase todo mundo responde porque ele queria ficar rico. O que já é uma resposta muito ruim, né? Porque você viu junto comigo que 30 moedas de prata equivalem hoje a um salário mínimo, mais ou menos. Então, Judas vendeu Jesus por um preço muito pequeno. Existe uma possibilidade de que o que Judas estava querendo fazer era acelerar as coisas. Em Jesus sendo preso e sendo condenado, ele podia ter a expectativa de que agora Jesus ia ter que produzir alguma coisa muito grande e aí se livrar, então Jesus ia se mostrar como rei, que Judas queria que Jesus se apresentasse como. A gente não sabe. Só que tem uma coisa que a gente pode ter assim uma desconfiança razoável. Judas não esperava que o desenrolar das coisas se desse desse jeito. Você concorda? Vou repetir para você. A gente costuma olhar Judas já como o inimigo, né? Como aquele que é o vilão da história. Mas muito provavelmente, irmãos, Judas não esperava, até porque você acompanhou junto comigo na semana passada, tinha uma série de questões que tinham que ser observadas antes do tribunal acontecer. Não se esperava que um tribunal acontecesse de madrugada. E ainda tem outra questão, que a gente não viu na primeira vez, mas, enfim, é bom que você saiba. Quando alguém era condenado à morte, num tribunal correto, tinha que se esperar pelo menos um dia inteiro até que a pessoa sofresse a execução da pena. A última coisa que se esperava é que Jesus fosse preso de madrugada, tivesse um julgamento relâmpago na casa do sumo sacerdote, acordou de manhã, a sentença já está promulgada e ele vai morrer naquele dia. Isso é muito incomum. Não dava para prever que seria desse jeito. Mas foi o que aconteceu. Então, o que eu quero tentar mostrar para você é que, por mais que a gente não saiba exatamente como foi o coração de Judas, pode ter sido a coisa mais podre do mundo, pode ter sido uma intenção mediana, o fato é, aqui Judas é pego de surpresa. E o texto deixa isso para a gente muito claro. Porque diz, então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, é tocado de remorso. Então note, a partir da observação do que acontece com Jesus, Judas percebe o que está acontecendo. Ele tem a certeza, Jesus foi condenado à morte, Jesus vai morrer, e agora? Eu entreguei o mestre de madrugada, de manhã ele está caminhando para morrer já. E aí, irmãos, esse texto ele é muito mais profundo do que parece, porque eu sei que você já sabe a explicação certa. O que é? Ele é tocado de remorso. O que é remorso? O que a gente chama de remorso aqui nesse texto? Hã? Remorso é arrependimento? A gente fala que não. Por que não? Ele não se arrependeu? Por quê? Ele se arrependeu ou ele não se arrependeu? Ele mudou de direção ou não mudou de direção? Irmãos, não é tão simples assim. Vamos olhar com calma, porque eu vou explicar. O que a gente costuma dizer? Não, Judas não se arrependeu, claro que não. Ele só teve remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Ele ficou um pouquinho triste, mas ele não... O coração dele não foi mudado. Será? Vamos olhar com calma aqui. O texto diz, ele está tocado de remorso. A primeira coisa que você precisa saber sobre essa palavra é, a palavra arrependimento é metanoia, no grego, mudança de mente. Essa palavra remorso, ela está muito próxima. Não é exatamente a mesma palavra, mas no grego ela está assim, num campo semântico muito próximo de metanoia. Uma tradução possível é você se arrepender sobre alguma coisa no sentido de que você deseja que fosse possível desfazer. Certo? O que o texto está dizendo aqui para a gente é que Judas foi tomado de um sentimento de que ele queria fazer
com que aquilo que ele fez pudesse ser desfeito. Ele se arrependeu nesse sentido, né? No meio do caminho ele falou assim, caramba, não era isso que eu estava querendo, não era essa a minha expectativa, eu queria poder voltar e não fazer mais. Mudar de ideia, como se ele tivesse mudado de ideia. Ele falou, olha, tá indo para cá, ele falou, não, não é isso, eu quero retornar. Tanto que essa palavra aparece numa parábola de Jesus que você conhece. Jesus, e eu acho muito bonita essa parábola. Ele diz, o reino dos céus é como 2 filhos. O pai falou para os 2, vão e trabalhem no campo. Um falou para o pai, beleza, eu vou. E não foi. E o outro falou assim, pai, eu não vou de jeito nenhum. Aí o texto diz, mas ele mudou de ideia e foi. Essa palavra mudou de ideia e foi é a mesma palavra que o texto está usando aqui para Judas. Então note, é mais do que a gente costuma dizer, irmãos. A questão parece ser que Judas gostaria que o que está acontecendo não tivesse acontecido. E mais, irmãos, é um sentimento que não foi leve. Porque, de novo, né? Você pode estar vivendo sua vida e aí você queria que uma coisa acontecesse e ela acontece o contrário. Você fala assim, poxa, que chato. Não queria que fosse assim. Um leve vento, assim, né? Um leve soprar. Não parece ter sido isso que aconteceu com Judas. Esse sentimento que ele experimentou não foi leve, não ficou só no coração. Por quê? Ele age. Ele olha o que está acontecendo, olha o desenrolar da ação, o texto diz que é tomado de remorso, e o que ele faz em seguida? A primeira coisa, ele devolve as 30 moedas de prata. E ele devolve as 30 moedas de prata aos principais dos anciãos e aos sacerdotes. Queridos, o que esse gesto diz para você? Por que Judas tenta devolver o dinheiro? Você percebe que é um ato concreto de tentar desfazer o que ele fez no começo? E mais, note, no começo eu te perguntei, por que Judas traiu Jesus? Se fosse por dinheiro, e se foi pelo dinheiro, melhor dizendo, o ato dele devolver o dinheiro, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu não quero mais isso, não era essa a minha intenção. Eu quero me dissociar desse ato que eu fiz no começo. Percebe? É concreto. O que eu quero tentar dizer para você é, Judas está tentando reparar o que ele fez. Não ficou só no coração, ele toma um ato. E perceba, para ele é difícil fazer isso. Por quê? Ele está lidando com, desculpa a sinceridade, está lidando com os trambiqueiros. Está lidando com o pior tipo de gente que tem. Jesus está literalmente Judas está literalmente aqui lidando com o crime organizado. Que era isso, né? Aqueles homens corruptos que venderam a vida de um homem para ele. Só que ele está tomado de um sentimento tão intenso que ele volta e fala assim, olha, tá aqui, eu não quero associação com isso. Esse ganho pessoal que eu tinha antes, eu não quero mais. O primeiro ímpeto é ir lá e devolver o dinheiro. E mais, olha o que está dito aí na Escritura. Ele devolve as 30 moedas aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo o quê, irmãos? Eu pequei. Como eu pequei? Eu traí sangue inocente. E sabe, irmãos, quando a gente lê as versões mais antigas da Bíblia, a gente olha e fala assim, o que será que Judas está falando com pequei, né? Porque assim, deixa eu explicar. Você não gosta tanto de Judas que o que você quer que ele esteja dizendo é assim, eu errei. Porque a gente não gosta de Judas. Tanto, né, que Judas é malhado, eu acho incrível, eu não conhecia essa tradução, certo? Já adulto, assim, eu estava assistindo o jornal, e aí eu vi lá a tradução do malha Judas, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu, enfim, descobri que as pessoas ficam batendo em Judas até hoje, né? A gente quer minimizar o que ele está falando aqui. Falando assim, não, o que significa dizer que eu pequei? Eu errei. Eu me enganei. Irmãos, não. Judas está dizendo o seguinte, eu pequei. A palavra é amartia, a mesma palavra que Jesus está usando para pecado, tecnicamente. Todas as vezes que Jesus falava assim, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, a palavra que ele usava é essa palavra que Judas está dizendo aqui agora. Judas está dizendo claramente, eu pequei. Eu pequei. No sentido muito real e muito concreto, eu quero mostrar para você que Judas está confessando que pecou. Você concorda? Acho que, se não me falha a memória, é Romanos. O texto bíblico diz, se você confessar com a sua boca que você pecou. Não, pera. Me ajuda.
e com sua boca confessar que Jesus é o Cristo, se no coração crer com a justiça e com sua boca confessar, você será salvo. É isso o texto, né? A questão é, essa ideia de você confessar publicamente era um requisito da igreja primitiva, justamente porque essa é a ideia. Você vai lá, por isso que quando tem batismo, por isso que quando tem profissão de fé, a pessoa vem aqui na frente e ela proclama para todo mundo em voz alta: eu sou um pecador. Para ser crente, você precisa disso. Você precisa dizer, eu pequei. É o que Judas está fazendo, irmãos. Ele disse, eu pequei. Ele está assumindo. E aí ele fala como ele pecou. Ele diz, eu pequei traindo um sangue que é inocente. Judas aqui está reconhecendo que Jesus não fez nada para sofrer essa punição que ele está sofrendo. Judas está dizendo, esse homem é perfeito. Esse homem foi perfeito em todos os seus atos. E é muito curioso. A palavra grega aqui usada para inocente, porque é o que Judas está dizendo, né? Eu traí um sangue que é inocente. Então essa noção de sangue, ele está dizendo, eu sei que ele vai morrer. Mas ele está dizendo, esse sangue é inocente. Essa palavra, se você não sabe, o Antigo Testamento é escrito em hebraico. Mas depois ele é vertido para grego. Então eles precisavam traduzir o hebraico para grego. A palavra inocente aqui é a mesma palavra que o Antigo Testamento foi traduzido num texto muito claro de Deuteronômio. A lei diz, maldito é aquele que a partir de suborno traiu sangue inocente. Então, Judas está se assumindo nesse texto. Ele está dizendo, eu fui subornado. E por causa disso, eu traí o sangue inocente de Jesus. Ele está dizendo, eu pequei. Eu quebrei a lei de Deus. Então, irmãos, a gente aqui está diante da perversão da justiça como a gente viu sendo tratado. A pior coisa que podia acontecer no direito está acontecendo aqui agora. Um homem que é inocente está sendo declarado culpado. E Judas percebe que ele está no centro disso. Ele está no centro dessa operação. É ele que entregou Jesus. E aí alguma coisa no coração desse homem mudou. E aí ele falou assim, não, eu quero mudar. Eu quero desfazer o que eu fiz. Eu não devia ter feito o que eu fiz. E aí ele está dizendo agora de forma categórica, em alta voz, eu pequei, eu traí sangue inocente. E aí, como a gente já viu, ele está tentando desfazer o que ele fez, ele devolve o dinheiro, né? Então, ele abre mão desse dinheiro, do ganho, porque ele pecou, e ele percebe que pecou. E aí, meus irmãos, fala. Irmãos, eu estou meio que cavando essa primeira parte, porque por mais que você esteja achando estranho o que eu estou falando, é absolutamente importante a gente entender o que está acontecendo aqui para a sua própria vida. E o irmão Paulo antecipou exatamente o que a gente vai falar agora. A pergunta é, diante disso tudo, desse comportamento, das palavras, das ações, Judas se arrependeu? Sim ou não? E por quê? Certo. Então, a resposta é, ele não se arrependeu porque ele não foi buscar perdão, é isso? E aí? Judas se arrependeu, sim ou não? Você acha que ele se arrependeu? Por quê? Ele tentou consertar e ele declarou isso, esse é o arrependimento, né? Judas se arrependeu, irmãos? Judas se arrependeu? Sabe? Acho que não. Irmãos, talvez um dia você vai me perdoar por estar o tempo todo falando de português, certo? Mas é porque é muito importante, linguagem é muito importante. A pergunta, Judas se arrependeu, qual é a resposta certa? Essa é uma pergunta que é complexa de responder. E como toda pergunta complexa de responder, quem responde rápido, assim de bate-pronto, pode estar deixando de lado uma parte importante da explicação. E ela, na minha opinião, ela está em semântica, está em português. Deixa eu tentar aclarar. Por que ela é complexa? O que é que significa arrependimento? O que é que significa quando você fala assim, uma pessoa se arrependeu? Essa palavra é muito difícil, irmãos. E talvez você não tenha percebido isso ainda, como você deveria perceber. Mas a gente usa palavras iguais
para contextos completamente diferentes. Mas a gente usa isso com tanta frequência que a gente não percebe que isso muda o sentido do que a gente está dizendo. Explicando. O que significa quando a gente diz que a gente se arrependeu de alguma coisa? Eu posso dizer para você assim, caramba, eu me arrependi tanto de ter comido um chocolate ontem. E o que eu estou falando está certo, não está certo? Eu estou comunicando algo para você. Eu posso dizer assim, me arrependi muito de ontem não ter dormido mais cedo. Eu também estou usando a palavra se arrepender num contexto específico. Então, quando a gente está falando, usando a palavra arrependimento nesses contextos, a palavra está correta? Sim, claro, é um uso legítimo. A questão é, a Bíblia trabalha com esse tipo de arrependimento? É isso que a Bíblia diz, ou se refere para se arrepender? Aqui que começa a ficar mais complexo, irmãos. Porque Judas é extremamente, a sua pessoa, né? É extremamente instrutivo para nós, porque ensina muito para a gente sobre arrependimento. Porque eu e você... irmão, presta atenção no que eu estou te dizendo. Se o centro da nossa vida cristã está no arrependimento, se esse é o centro da mensagem de Jesus, arrependam-se, porque o reino dos céus chegou, a gente precisa olhar para nós mesmos e perguntar, nós estamos nos arrependendo? Nós nos arrependemos? Porque, note, o texto bíblico, eu já tentei mostrar isso para você 1 milhão de vezes, a Bíblia é um livro extremamente bem escrito. Aqui não é um punhado de histórias que Mateus está contando numa ordem qualquer. Pelo contrário, ele está amarrando esse texto para ensinar para a gente. Talvez você não tenha percebido, mas esse texto ele foi organizado de uma forma a contrapor duas figuras. A gente tem Judas e a gente tem Pedro. As duas histórias vêm uma depois da outra, imediatamente coladas. As duas histórias estão em sequência e elas estão indissociavelmente unidas. São dois seguidores de Jesus, dois discípulos, duas pessoas que são marcadas aqui por erro. Os dois erraram. E eles erraram profundamente na provação que eles passaram. E o texto diz pra gente que Pedro teve uma reação emocional violenta, não diz? Termina dizendo, ele saiu e chorou amargamente. Judas também tem uma reação emocional violenta. Isso fica muito claro à medida que o texto se desenrola. Quando ele volta para os mestres da lei, ele está mostrando isso. Ele diz, não, eu pequei gravemente. O coração dele está compungido pelo seu ato. Ele fez uma coisa terrível. E ele vai para os homens, isso é fundamental de você perceber. Quando Judas vai até os mestres da lei, ele vai buscando redenção. Mas note, redenção aqui não no sentido de uma relação correta com Deus. Ele está voltando porque ele quer consertar uma besteira que ele fez. E nesse sentido, ele está arrependido. Claro que ele está arrependido. Ele falou, eu fiz uma besteira muito grande, eu quero desfazer. Quando ele busca essa redenção na religião, né, nesses homens, o que ele encontra? Olha que texto horrível, irmãos. Ele diz assim, eu pequei, eu traí um sangue inocente. Ele provavelmente está muito mexido, né? E devolve o dinheiro. O que os caras respondem? O que nos importa? A gente não tem nada a ver com isso. Sabe, o que ele está dizendo é, ninguém obrigou você a fazer nada. Você fez o que você queria, recebeu o pagamento por isso, vai tocar com a tua vida, você que é responsável. Então, quando ele busca esse alívio emocional, Judas encontra uma barreira. E é uma barreira que é terrível. Porque vem dos homens que são responsáveis por aliviar corações. Percebe, irmãos? Eu não sei se você passou por essa experiência, certo? Mas eu que sou pastor Alfredo é pastor também, aqui entre nós há presbíteros que lidaram diretamente com isso. Muitas pessoas vêm falar com a gente desesperadas porque está com o coração pesado de pecado. E quando encontra a gente, está tentando encontrar, não a gente, porque quem somos nós? Está tentando encontrar uma palavra do próprio Deus, porque quer alívio. Todo mundo, todos nós precisamos de alívio desesperadamente. A gente precisa de redenção quando a gente vê o pecado diante de nós, né? E as palavras que dirigiram a Judas foram as piores possíveis. Então, qual é o problema? Esse homem está completamente sozinho com o seu pecado e com sua consciência ferida. E aí o texto diz para nós o nível de desesperança que ele está. Porque o que ele conclui? Versículo 5. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Que coisa, não, irmãos? Esse é um dos textos mais tristes da Escritura. De verdade.
Porque quando ele atira as moedas para dentro do templo, note, né, como é simbólico para ele fazer isso dentro do templo. É como se ele estivesse tentando jogar o pecado dele para fora. Ele quer ir no local de purificação, né? E aí ele sai desesperadamente para tomar a pior decisão que alguém pode tomar, que é tirar a própria vida. Ele falou, eu vou morrer. Eu escolhi a morte. E por que ele faz isso? E aqui está, irmãos, a chave, na minha opinião, do texto inteiro. Aqui está a diferença dos dois eventos. Novamente, são dois homens que têm o seu pecado diante de si. Dois homens que estão diante da sua própria queda. Um chorou desesperadamente. E o outro decidiu, eu vou tirar minha própria vida. Você percebe aqui como Mateus está mostrando para a gente que, irmãos, essa aqui é a nossa história. Mateus está dizendo, você vai passar por essa experiência também. Você vai ser como Pedro, você vai ser como Judas. O que isso quer dizer? Você vai negar Jesus. Você vai trair Jesus. Como é que você vai se comportar depois? Um deles chora desesperadamente. E fazendo isso, voltando e reencontrando o Senhor ressurreto, ele encontra recomeço, restauração, e ele se torna um dos pilares da igreja. O outro, que foge de Jesus, a partir da sua vergonha, e se mata, ele encontra morte, perdição e o inferno, irmãos. Porque assim, existem disputas ao redor da morte de Judas. Alguns dizem que ele encontrou no Senhor perdão e foi salvo. E aqui, note, irmãos, não é nem a questão do suicídio, certo? Eu não sei se você se debruçou sobre essa questão já, mas assim, é pacificado, pelo menos entre os reformados, que suicídio não determina o destino eterno de uma pessoa. É uma questão tão multifacetada, é tão complexa, que as pessoas pensam, né? Bem, o último ato da vida de uma pessoa foi tirar a própria vida, portanto não deu tempo de se arrepender. Irmãos, será que você, no último ato da sua vida, vai estar bem limpinho assim? E se Jesus volta na hora que você está brigando com sua esposa, soltando cobras e lagartos, e aí? Ou então se você morre furando um sinal vermelho, pecando por estar... Então assim, não é essa a questão. Não estou nem falando sobre o fato de ter sido suicídio. A questão é, será que esse homem encontrou salvação? Obrigado, meu irmão. Alguns falam que sim. Eu acho que não, irmãos. E aí, concordando com o presbítero Marcos, a Bíblia chama Judas de filho da perdição, lembra? E em outro momento, Jesus se refere para ele e diz assim, era melhor que você nem tivesse nascido do que se você tivesse cometido isso que você cometeu. Então, eu sou levado a concluir claramente que Judas encontrou o pior final possível. Esse homem escolheu estar longe do Senhor e assim se separou dele para sempre. A questão... Fala, por favor. Claro. Meus irmãos, não deem respostas rápidas para perguntas difíceis, certo? Não se lance a falar de coisas complexas como se fosse... Sim. Sim. É um grau de desorientação que a gente não fala sobre isso, certo? No sentido de que a gente não julga. A grande pergunta aqui para nós, e perceba, a gente está olhando para esses dois homens, olhando para nós. A questão aqui não é o que aconteceu, é você, a sua vida com Jesus. Onde é que está a diferença entre Pedro e Judas? Essa talvez seja a chave mais importante do texto inteiro, irmãos. E é por isso que eu acho que a gente tem que voltar para a vida de Judas com mais frequência. Porque ela está na Bíblia para ensinar a gente. De novo, o que é se arrepender? Por quê? Reconhecer o pecado, ficar triste por ter cometido o pecado, tentar recuperar o que você fez pelo pecado, não esgota a questão. É isso que eu estou querendo te mostrar hoje à noite. Se você para e pensa, por que o pastor Rafael está falando isso tudo? É para falar exatamente isso agora. Olhar para uma pessoa que diz assim, eu estou genuinamente triste pelo meu pecado. Eu vou tentar consertar o que eu fiz. E eu queria não ter feito, isso não resolve a questão. Porque a gente pode fazer tudo isso e a gente está longe do Senhor. E não ter se arrependido diante do Senhor. Esse é o caso de Judas. E aí eu quero voltar para você e perguntar, você está se arrependendo? Você de fato está tendo a sua vida mudada a partir dessa experiência de Pedro, diferente da experiência de Judas? Por quê? Meu irmão, minha irmã, arrependimento é uma operação interna que é muito mais sensível do que isso. Porque, de novo, na igreja,
eu não sei qual é o nível de maturidade que você tem com a igreja, mas acredite, igreja está cheio de gente que diz que ama Jesus e não ama. Que diz que se arrepende e não se arrepende. E essas pessoas fazem isso que Judas fez. Porque a diferença entre eles dois é o que eles escolheram fazer depois que tudo isso se operou. Por quê? O que o texto está mostrando para a gente é que Judas não se conformava porque ele fez o que ele fez. Qual é a questão? Judas, irmãos, ele tem um desejo de ser correto sozinho, de resolver as coisas sozinho. Meu irmão, entenda, ele olhou para ele mesmo e viu a sua própria queda e falou assim, eu não aceito que eu tenha feito isso. Percebe? Isso pode parecer muito sutil, mas isso faz toda a diferença, irmão. Depois da ressurreição, Judas não retorna a Jesus e não obedece Jesus, falando assim, venha, me siga do jeito que você tiver. Não, não. É possível você se arrepender, não dos seus pecados, como Jesus chama, mas se arrepender por ter feito alguma coisa errada. É muito sutil a diferença, mas vamos supor que 2 homens traíram suas esposas. Os 2 se arrependem. Um pode ter um arrependimento como o Senhor requer que se arrependa. O outro pode se arrepender e estar completamente longe de Jesus Cristo. Por quê? Porque o arrependimento do primeiro pode nascer assim, meu Deus, eu não queria que minha biografia tivesse isso. Entende? Eu não queria ter feito essa coisa idiota que eu fiz. Eu queria que minha história fosse mais limpinha, né? E aí pode ficar se martirizando profundamente, não porque ofendeu o Senhor, não porque está longe de Deus, mas porque, sei lá, não queria ter feito mal a outra pessoa, está olhando para dentro de si, não para o Senhor, é isso que eu estou querendo dizer, irmãos. Percebe? Essa é uma história assustadora de como a gente, a humanidade, é muito mais pecadora do que a gente pensa. Porque se a gente olhar só para o exterior, meu irmão, quando vem de novo, né? Por que eu estou falando sobre maturidade? Todos os irmãos aqui que são do conselho, em algum momento, tiveram que lidar com o tribunal. E tribunal na igreja é assim, aconteceu um problema, a gente precisa resolver. Muitas pessoas vêm e choram, e elas choram genuinamente chorando. Falam assim, eu estou arrependida. Mas ela está arrependida de quê? Ela está arrependida porque ela reconhece que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e o que ela está fazendo vai de contra o seu Senhor, ela quer se consertar com o seu Senhor? Ou ela está chorando desesperada porque ela não queria ter sido pega? E agora que ela foi pega, todo mundo sabe. E aí eu tenho vergonha, e aí eu choro. Percebe, irmãos? Provavelmente, muito provavelmente, o que Judas está sofrendo aqui é de uma vergonha assim gigantesca. Isso empurra para ações que parecem arrependimento, mas que na verdade estão longe do arrependimento genuíno da Bíblia. Sabe, irmãos? Você pode se arrepender por amor a você mesmo, é isso que eu estou querendo dizer. Não ao Senhor. Fala, meu irmão. Que loucura, né? Pedro se arrepende. E sabe, irmãos, você e eu, a gente tem um ímpeto de fugir do Senhor. A gente tem vergonha. Quando o nosso pecado está no primeiro plano, nossa vontade é fugir. Foi o que Adão e Eva fizeram, tentaram se cobrir. A questão é que, mesmo na vergonha, Pedro volta, como o irmão estava falando, e ele se reconecta com o Senhor, e ele volta ao Senhor. O que Judas faz é ir o mais longe possível do Senhor, para sempre. Porque perceba, por que foi que Judas se matou? Note, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, Jesus nunca pediu que ninguém tire a própria vida porque pecou grave demais. Entende? Judas decidiu, meu pecado foi grande demais, o que eu tenho que fazer? Vou tirar minha própria vida. Jesus nunca pediu isso, Jesus pede justamente o contrário. Não seja o que você tenha cometido, venha para mim, porque eu quero você para mim, e a gente vai continuar caminhando junto. Ou seja, o coração dele, muito provavelmente, a noção que está aqui dominando é, eu não consigo conviver com o fato de que eu erro demais. Entende? Para ele, o fato que ele errou era muito violento, e ele falou, não consigo conviver com meus próprios erros. Ter traído Jesus é tão pesado que ele fala assim, não, eu não consigo suportar isso. Então perceba, se Judas de fato amasse o Senhor,
e se arrependesse concretamente pelo mal. Porque, irmãos, teve um pastor que eu acho que foi brilhante que ele falou. O pecado de Judas é grave? Sim, é grave. É o mais grave que fizeram para o Senhor? Não. A gente não percebe isso, né? A gente sempre pensa que Judas foi o que fez pior para Jesus. Não. Quem fez pior? As pessoas que concretamente mataram Jesus. Literalmente mataram. E lá na frente, em Atos, capítulo 2 até o capítulo 5, quando Pedro está pregando, ele fala assim, vocês mataram Jesus. E eles param e falam assim, irmãos, o que a gente faz agora? Porque perceba, o Espírito Santo convence aqueles homens e fala assim, foi vocês mesmos que mataram. E eles se percebem, meu Deus, a gente matou Jesus. O que a gente faz? O que Pedro fala? Todo mundo se mata porque vocês mataram Jesus? Não. Ele fala, reconheçam Jesus, se arrependam e cheguem. E a igreja recebe 3.000 pessoas de uma vez só. Então perceba, Judas não foi quem fez pior, mas ele não aceitou a vergonha de ter traído seu senhor. E aí o que ele escolheu foi, sei lá, entre aspas, tentar ter um fim digno, né? Que ele julgou digno. Sabe, irmãos, a pergunta desse texto é, quem que é você? Porque isso aqui é um espelho gigantesco para a gente, né? Quem é você nessa história? Porque se você ainda não percebeu, você traz Jesus, você nega Jesus constantemente. O que é que você faz com isso? Você se arrepende como Pedro se arrependeu? Ou você tem remorso como Judas teve? Porque perceba, meu irmão, eu amo tanto você, eu queria tanto que você escutasse o que eu estou te dizendo. O que é mais importante para você? É a sua história. O mais importante para você é a sua reputação, sua biografia. Sabe, a gente presbiteriano tem muito isso. Muito mais do que as outras igrejas. Por quê? Porque nós somos uma igreja histórica. Nós somos uma igreja de uma história longa e recebemos histórias de quem veio para trás. Então a gente pensa assim, cara, eu queria fazer parte dessa história também. Eu queria que quando eu tivesse 80 anos as pessoas falassem, fulano de tal fez isso, fez aquilo outro, fez aquilo, e falasse da gente como a gente fala dos antigos, né? A questão é, como é que você lida quando você cai? Porque a história é essa, irmãos. Esses homens caíram de uma maneira horrível. O que você faz com isso? Você caminha para o Senhor ou você é consumido pela sua própria vergonha? Porque perceba, né? Eu fico pensando nisso, acho chocante. Caramba, essas histórias estão na Bíblia. Se você não sabe, o Evangelho de Marcos é escrito por Marcos, que era um um discípulo ligado ao apóstolo Pedro. Pedro ia falando para Marcos, Marcos escrevia. Pedro falou, Marcos, coloca aí, eu traí Jesus. Percebe? Pedro não tem a vergonha de ter a sua história recontada vez após vez, após vez, após vez. Pense em Davi, irmãos. Davi convivia com o fato que estava registrado em Israel que ele literalmente tomou uma mulher à força e matou o marido dela. E que depois fez um censo contra a vontade de Deus e que morreram centenas de milhares de pessoas. E está registrado. Por quê? Porque tanto Pedro quanto Davi, esses homens entendem, caramba, não importa essas manchas na minha biografia, o que eu quero dizer é, eles não estão preocupados em deixar a sua história limpinha. Eles reconhecem, eu pequei, eu errei, o que eu posso fazer? Eu errei. Mas os dois correm para o Senhor, e correndo para o Senhor encontram perdão. Um é chamado homem segundo o coração de Deus, o outro está literalmente escrito que é a coluna da igreja. Dois caras que, pelo seu critério, não prestam. Porque eu já dei aula sobre Davi e as pessoas falaram, não presta, é um marginal. E você? Você presta. Se você tivesse o poder de Davi, você faria diferente? Se você tivesse no lugar de Pedro, você não negaria? Porque a gente gosta de dizer que não, irmãos. Só que no metrô aqui, na padaria, com muito menos perigo, você vai fazer a mesma coisa. Só chama de outro nome. Então, eu tenho um medo terrível, irmãos, de perceber que entre nós talvez tenham pessoas que nunca se converteram. Gente que caminha do nosso lado fazendo exatamente as coisas que a gente julga que são suficientes. Que é isso assim, sabe? Quando acontece um erro, a pessoa fala, chora, entre aspas, se arrepende, no sentido de não queria ter feito, tenta corrigir, mas nunca dobrou seu coração diante de Jesus Cristo. Sabe? E no final das contas, meus irmãos, você não deve absolutamente nada para mim.
Nada. Até porque eu me coloco do lado de Paulo. Estou entre os principais dos pecadores. A minha história não é limpinha, está longe disso, irmãos. Não sou exemplo. Minha história está marcada por graves erros. Então, você não precisa ter uma imagem perfeita para mim. A minha preocupação é porque um dia você vai estar diante do Senhor que vê tudo. E aí ele vê tudo mesmo. O que você faz a gente sabe, o que você faz a gente não sabe, e o que você acha que não faz, mas está fazendo o tempo todo. Meu irmão, por favor, o meu desejo... Fala. Sim. Meus irmãos, no fim de tudo, o que eu quero que você entenda é o seguinte: você precisa aceitar você do jeito que você é. Você é uma pessoa caída, você é uma pessoa falha e você é má. E dadas as circunstâncias certas, você é capaz dos piores atos e cair das piores maneiras possíveis. Se isso acontecer... Irmão, eu estou falando muito concretamente, é porque nem todo mundo aqui é casado e normalmente a gente pega adultério para ser a pior coisa do mundo, né? Mas sei lá, pega qualquer pecado que seja muito ruim e que você seja suscetível a ele. Se amanhã acontecer com você, sabe? Por exemplo, se amanhã a gente descobrir que o pastor Alfredo roubou a igreja. Se a gente descobrir que algum irmão aqui, por exemplo, roubou a parte aposentada de um pai que está doente, que não consegue lidar a si mesmo. Coisas realmente muito ruins. Se fosse você, se acontecesse isso com você, o que você faz? Essa é a mensagem final, irmãos, e com isso que eu quero terminar. No dia da sua queda, e eu espero que ela não aconteça mesmo, mas no dia que você cair, e cair de uma forma que você reprova muito, o que você faz? Meu irmão, minha irmã, minha querida irmã, um verdadeiro cristão é aquele que assume diante do Senhor: eu fiz isso mesmo, eu pequei, eu errei. E fazem tudo o que Judas fez. Declaram seu pecado publicamente, tentam corrigir, choram, mas também são aqueles que aceitam que a graça do Senhor é ilimitada e que tem história do pecado para frente, irmãos. A vida não acaba por causa de um pecado, não. Pelo contrário, nós somos o povo que tem histórias reconstruídas e reconstruídas e reconstruídas por esse Senhor que tem um amor gigantesco. Aqueles que convivem bem com as próprias manchas são aqueles que se reconhecem pequenos, falhos, errantes, mas sabem que a gente é pequeno mesmo, porque grande só tem um. Só tem um que vale a pena a história ser contada. E aí, assim, a história dele é perfeita. A gente vai passar, meus irmãos, você vai passar. Acredite, desculpa, eu não sei, às vezes me acho meio duro demais, mas desculpa a sinceridade, você não é tão importante assim. Quando você morrer, vai sobrar algumas pessoas que vão lembrar você por alguns anos depois, irmão, já era, total. Você não é tão importante assim, então se agarre a esse homem, se arrependa. E quando você se arrependa de verdade, não faça como Judas fez, faça como Pedro, chore, meu irmão, se lamente, mas saiba que existe um amor renovado e um perdão, uma graça que são inesgotáveis. Vamos orar.